quarto dia da criação. Esse fazer ali, ele é tornar visível algo que já existia. Então, quando nós estamos falando de luz aqui, nós não estamos falando de uma luminosidade divina, alguma coisa assim. Estamos falando de algo normal. Lembra porque se eu falei que esse planeta sem forma e vazia já existia, e lembra que eu falei que o primeiro versículo ele remete até no máximo ao sistema solar? Por quê? Porque o sistema solar ele já está presente. Eu não tenho visibilidade, mas ele já está presente. Como que eu sei que ele já está presente? Qual é o primeiro elemento que está na Terra, que nós falamos? Água. Para que exista água, que é a atração de moléculas, quais são as moléculas? Hidrogênio. Eu preciso ter essa interação. E se eu não tiver os fótons, que são emitidos pelo Sol, essas moléculas, elas não se juntam. Então não teria água se eu não tenho essas moléculas de fótons. Se eu não tenho fótons é porque eu não teria Sol. Então o Sol já está ali, em algum momento. Então eu já pulei para o quarto dia e voltei para o começo. Mas é só para vocês entenderem o que vai acontecer agora no primeiro dia. Então eu tenho esse lugar que está sem forma e vazio dentro de um sistema. Que Deus, olha, vamos criar vida na Terra, mas já temos que organizar essa casa primeiro. É que nem quando alguém vai casar, vai mudar, vamos para uma casa, ó, vamos ter que pintar, ter que reformar. O que Deus faz? Primeira coisa, vamos dar forma. Dá forma. Dá uma forma lá meio arredondada. Acho que agora eu uso o microfone. Cadê? Está no som. Senão concorrer com a chuva ali é desleal. Então, Deus dá forma para esse lugar e traz esse lugar, esse planeta que está sem forma e vazio, para um lugar exato dentro do sistema solar. Põe ele num lugar exato. Estou usando uma figura de linguagem aqui que não está na Bíblia. Dá um tapinha nele e faz ele começar a girar. A partir desse momento que ele está num lugar exato e ele começa a girar, quantas horas tem o dia? 24. Esse é o padrão, 24 dias. E a partir desse momento que ele vem para o lugar exato dentro de um sistema, ele começa a girar. E aí ele passa a ter o quê? A matemática passa a ter dia e noite. E a Bíblia mesmo responde, olha, e chamou Deus o que? A luz? Dia. A noite, que já as trevas que já existiam, ficou chamado de sendo noite, ou seja, o primeiro dia nada mais é que trazer o planeta para o lugar correto e fazer dois movimentos que nós conhecemos muito bem, que é o de rotação e translação, para que tudo funcionasse dentro de um período de 24 horas, que então faria sentido falar que é primeiro dia. Porque se eu não organizasse isso, que sentido falar que era primeiro dia? Que sentido teria depois segundo dia, terceiro dia? Não teria sentido nenhum. Então, a primeira ação é organizar a casa no lugar certo, do jeito certo. Tanto é no lugar certo, que vocês sabem, que se a gente for um pouquinho mais pertinho do sol, hoje está fresquinho, né? Mas se a gente morasse um pouquinho mais perto, a gente virava churrasquinho. Um pouquinho mais longe, a gente virava picolé. Então a gente está no lugar exato. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não teria vida nesse planeta. Como é que a gente pode estar no lugar exatamente correto? Foi uma coincidência. Quando a gente para matematicamente a possibilidade de vida na Terra, a gente vai ver que é tanta coincidência, que é só Deus para explicar mesmo. Não tem outro meio. Então, o primeiro dia é nada mais que ajustar o sistema de rotação e translação para que a Terra passe a ter dia e noite.
coisa que não tinha naquele planeta sem forma e vazio. Tá? Vamos para o segundo dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento. Na Bíblia de vocês tem alguma outra palavra que não seja firmamento? Lá no versículo 6, capítulo 1. Tudo está dizendo firmamento, né? Não é a melhor palavra. Vocês vão perceber que em Gênesis a gente poderia, não estou dizendo para alterar a Bíblia, tá, pessoal? Entenda bem isso. Agora, que as palavras que foram usadas para traduzir para o português não são as melhores palavras que passam a ideia do original. A melhor palavra que tem para traduzir é expansão. É o que meu fala. Expansão é uma. Por quê? Porque a palavra firmamento vem da Vulgata Latina, que é de mais ou menos 1400, passa a ideia de algo duro, firme. E aí vem uns malucos por aí da Terra plana que falam: não, que tem um negócio por cima, assim. E isso não tem nada a ver com criacionismo, embora a gente leve pedrada por causa deles também. Então, a melhor definição da palavra firmamento é expansão, ou seja, separação. Separação entre águas e águas. E veja bem, águas debaixo da expansão e águas sobre a expansão. E assim fez. E chamou essa expansão de quê? De céus. Houve tarde de manhã. Já tinha água embaixo. Tudo era coberto por água. Quando Deus faz uma separação, ele abre um vácuo no meio, você agora tem água em cima. O que é água em cima? Nuvens. Um outro erro muito científico. Todo mundo acha que nuvem é fumaça, nuvem é água. É partícula da água, tanto é que fica carregado, o que acontece? Chove. Nuvem não tem nada a ver com fumaça. Nuvem é água. Então, quando nós falamos expansão, água acima do firmamento, acima do céu, nós estamos falando de nuvens. Agora veja que algo já está sendo criado. Qual é o segundo que está sendo criado agora? A atmosfera. Colocamos a casa no lugar, agora vamos deixar esse ambiente que possa ser respirável. Porque senão não tem nem como ter vida, não teria nem ar, não teria nada. Então, nós estamos criando a atmosfera aqui no segundo dia. Algumas vertentes criacionistas mais antigas acreditavam, e alguns até acreditam ainda hoje, que existia assim, uma canopla d'água líquida acima da atmosfera, coisa que não existe, Mas alguns acreditavam e dizem que essa canopla se rompeu no dilúvio, e por isso que choveu. Então, assim, como é que você prova um negócio desse? Está na base da teoria, não tem como pegar o DeLorean, voltar lá no passado e ver se tinha isso mesmo. Não tem como fazer isso, Então, eu não trabalho com essa possibilidade. A água acima é nuvem, Segundo dia. Terceiro dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. Ele viu que isso era bom. Primeira parte aconteceu isso. Vamos ficar aqui só na primeira parte. Pergunta para vocês: quantos continentes apareceram aqui? A Bíblia é bem clara, quando você apareça a porção seca. Olha como, lembra que eu falei que a questão é que a Bíblia não é um livro científico, mas ela tem noção científica? O Alfred Wegener, que ele era um geólogo, em 1915, ele cunhou pela primeira vez o termo Pangeia. Você já escutou esse termo? Com certeza. O que é Pan? Pan significa tudo e Geia significa terra. Ou seja, toda a terra
num único lugar, porque ele estudando lá, viu, olha, se pegar, juntar aqui, deve estar se afastando. Ele chegou na conclusão que toda a terra estava em um único lugar no começo, no início, em 1915. A Bíblia está dizendo isso desde quando? Olha quantos milênios antes a Bíblia está falando aqui, ó, existia a porção seca. A porção seca. E é interessante que, assim como o Big Bang foi zoado, a Pangeia foi zoada também na academia, até 1960, quando surgiu a ideia das placas tectônicas. Só então começou a se aceitar realmente essa ideia da Pangeia, mas até então estavam fazendo bullying com ele. Não era bem visto. Né? Hoje, quando a gente fala de Pangeia, todo mundo acredita, não tem discussão. Né? Para nós, Pangeia, o termo Pangeia, quando a gente olha cientificamente, ele já tem algumas rachaduras. Então, ele já é na época, assim, cronologicamente, a gente encaixaria dentro do período do dilúvio. Tá? Porque se a gente pegasse um único bloco de terra sem nenhuma rachadura, tem o nome de Rodinha, que é um período bem anterior, que seria isso. Agora é interessante que a Bíblia dá o nome desse lugar, dessa porção seca, sabia? A Bíblia dá um nome para esse lugar. Quem sabe o nome desse lugar? Terra. A Bíblia fala assim, que o Senhor chamou Deus terra. Não, mas tem um nome, como assim? Corbélia é uma terra, faz parte, mas ele tem um nome. Corbélia. Cascavel tem um nome. Esse nome, ele tinha um nome nesse lugar. Ninguém lembra? Não, o firmamento era o espaço, a atmosfera. Não vou ler para vocês aqui, ó. Abra a Bíblia de vocês. É que a gente, assim, Gênesis é tão fantástico, eu tenho certeza que tem gente que está com 20 anos de vista, versículos, trocentas vezes, não prestou atenção. Mas está lá, olha lá, capítulo 2 de Gênesis, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden não era o nome do jardim, não tinha uma plaquinha assim, bem-vindos ao Éden. Não, tudo era Éden, tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. Mas no momento que Deus cria o ser humano, assim como alguém, quando vai ter um filho, prepara o quartinho da criança, Deus falou assim: olha, vou criar vocês e vou fazer a casa, vocês vão morar aqui nesse jardim. Esse jardim estava no Éden. E de tanto ficar no Éden, depois virou do Éden. Mas é um jogo de palavras. Tanto é que vocês falam assim, ó, o Joel veio de Cascavel, de Toledo. Eu não sou nem de Toledo. Ah, o irmão que veio de Toledo lá. Né? A gente faz essa associação com o lugar. Olha só o versículo 10 do capítulo 2. E saía um rio da onde? Para regar o quê? Tem muita gente que fala que o rio saía do jardim e ia embora, né? Não, é o contrário. O rio vinha de fora, passava pelo jardim e depois que passava se dividia em 4 braços. A gente leu isso quantas vezes na Bíblia já? Muitas vezes. Então, toda essa terra que surge agora no terceiro dia é perfeita, vai se transformar perfeita, porque é a terra aparecendo, é chamada de Éden, né? E no Éden, em algum lugar, é criado um jardim especial para ser a casa do ser humano. Tá? Depois que aparece a porção seca, que é um lugar só, né? Lembra o que aconteceu agora? Ó, tudo era água, agora apareceu só uma porção seca. Sabe o que significa Éden lá no aramaico? Significa lugar plano. Ou seja, existiam montanhas altas, existiam colinas. Ellen White fala disso, que as montanhas eram bem mais baixas, não seriam o Everest. Né?
Não teria montanhas altas. Assim como o fundo dos oceanos também não teria as costas marianas, 11 mil metros de profundidade. Estamos falando de algo bem suave na topografia, no relevo, e também bem suave nas águas embaixo. Pergunta, esse é o contexto do dilúvio. Está difícil inundar isso aqui? É que na cabeça nossa, quando você fala do dilúvio, da onde que veio tanta água para inundar até o Everest? O Everest surgiu 8 quilômetros de altura, muito depois. O Everest é consequência do dilúvio. Então, para inundar aqui, o Éden, que pode pegar no Google e procurar a origem da palavra, é um lugar plano. Então, não precisa muita coisa para inundar. Né? Então, vamos lá. É que quando a gente não estuda o dilúvio, né? Quantos dias que Noé ficou na arca? 371 dias. Então, o dilúvio em si, a chuva, a água caindo, foi 40 dias, mas toda a tormenta e o que aconteceu foi muito tempo. Né? E a gente só foca na chuva. Por isso que a gente deu uma chuvinha lá e não foi uma chuvinha. Tá? Não foi uma chuvinha. Tanto é que quando a gente olha para o texto bíblico, que a gente fala assim que a origem da água do dilúvio, da onde que é? A gente acha que é chuva, né? Água caindo. Mas não é só isso. Né? A Bíblia fala assim que romperam-se as fontes, a água veio de baixo. Olha quanta água tinha. Tinha uma água que estava no planeta todo, agora tem um lugar. Agora imagina aquilo rachando, a água com pressão subindo e arrebentando tudo para cima. E é óbvio que quando isso sobe para cima, ele vai cair de novo e vai desvastar tudo. Então a dinâmica do dilúvio cientificamente ela é muito gigantesca. Não é uma chuva, está chovendo que nem está chovendo hoje. Né? Se bem que se fosse hoje, tem lugar aí que chover um dia encarregado já inunda, né? Tem cidades assim. Então não precisaria nem 40 dias. Né? Mas a gente percebe que como a gente tem que estudar muito mais a questão ali de Gênesis. Logo depois que aparece a porção seca, ele vai dizer assim, produz até a relva. Veja que aqui não tem milhares de anos passando para que a relva apareça. Apareceu a relva, né? E apareceu todas as árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, segundo a semente, né? Então a gente vê aqui o terceiro dia acontecendo com toda a natureza. Por quê? Eu já tenho a terra no lugar, eu tenho a atmosfera legal, tenho o sol, a planta se alimenta do quê? Fotossíntese. O que essa árvore está aparecendo ali se o sol vai ser criado só no quarto dia? Vê como o negócio, quando eu leio só para a história da criança, passa a não fazer mais sentido. Né? Agora vamos para o quarto dia. Agora já deu spoiler do quarto dia. Está fácil, né? Haja luzeiros no firmamento, os céus, para fazer separação entre o dia e noite. Interessante que em nenhum momento da Bíblia você vê a palavra sol e a palavra lua no momento da criação. Isso tem algo muito específico da cultura de Moisés, que está escrevendo esse relato. Por quê? O que eles faziam com o sol e com a lua naquele momento? Adoravam. Moisés está falando assim, eu não vou nem dar o nome para esses caras aqui. É o astro maior, o astro menor, o maior para o dia, o menor para a noite. E serve para quê? Ó, atenção, pessoal, vocês que estão de joelho aí, na frente desses caras, serve para quê? Serve para fazer separação entre o dia e a noite, iluminar a terra, estação, dia e ano. Falou que é para adorar. Moisés ele já foi lá no X da questão. Isso aí que está acontecendo, esses luminares, não é para isso que vocês estão vendo aí no Egito.
Né? E como eu disse, neste caso, o verbo fazer é tornar visível. Como era naquele momento? O que estava impedindo? Não sei, não estava lá. A resposta é essa. Poderia ser nuvem só, assim que nem está hoje, que tampa o sol e eu não consigo ver. Hoje, se eu for de noite, eu não vou ver estrela nenhuma, provavelmente, se continuar do jeito que está. Pode ser só isso, porque Deus criou a atmosfera no segundo dia. Mas no quarto dia ele pode ter limpado e falar assim, olha para cima que eu vou mostrar uns negocinhos para vocês. Não é que Deus fez naquele momento, já estava lá há muito tempo. E agora eu vou dizer o porquê que eu acho, e a expressão é essa mesmo, eu acho, que eu tendo mais a ir na linha da terra antiga. Mas se você achar diferente, também não muda nada a teologia. Qual é a estrela mais próxima da Terra? O Sol é uma estrela, dá 150 milhões de quilômetros. A luz dela demora 8 minutos e 17 segundos para chegar aqui, então se ele apagar, eu só vou ver, ou não vou ver, né, porque vai apagar só depois de 8 minutos. Mas tirando o Sol, desbravadores aí, qual é a estrela mais próxima da Terra? Alfa Centauro. Alfa Centauro. Qual é a distância de Alfa Centauro? Está 4,3 anos-luz daqui. O que é um ano-luz? Viajando na velocidade da luz, saindo de lá da estrelinha. Essa luz demora 4 anos e 4 meses para chegar aqui na Terra. Agora imagina, Deus está falando assim para Adão, eu vou criar as estrelas. Criou as estrelas, apareceu lá. Adão está olhando para cima. Cadê a Senhor? Não estou vendo nada. Não, calma aí, espera mais 4 anos que você vai ver a primeira. Isso é a primeira. Alfa Centauro, Ório, está milhões de anos-luz daqui, da gente. Nós estamos vendo a luz dela que chega. Então, para mim, essa é não é uma prova, mas é algo que me faz pensar que o universo ele é muito mais antigo que a vida na Terra, que o planeta Terra em si. Agora, a vida não. A vida é dos 6 dias da criação para cá. E eu tenho que abraçar a Bíblia e falar 7.000 anos no máximo. De 7 a 10 mil anos, em algumas versões bíblicas. Não mais que isso. O planeta pode ter bilhões de anos? Não faz diferença nenhuma, é um pedaço de pedra qualquer do espaço. Tanto é que alguns métodos radioativos pegam as rochas e falam assim, essa rocha aqui tem bilhões de anos, milhões de anos. Não, pode ter, é uma pedra que tem. A questão é a vida. A vida na Terra, a gente não acredita que tenha esse tempo. Tá? Então esse é um dos motivos porque eu sou mais fã do universo antigo. Tá? Mas alguém pode falar assim, mas Joel, Deus ele não poderia fazer a Alfa Centauro e já fazer a luz chegando aqui? Deus é Deus, eu não estou aqui para questionar o que Deus podia e o que não podia fazer. A questão é que se ele fizesse assim, e se essa luz na realidade demora 4 anos e meio para chegar aqui e ele já vai chegando na hora, a luz que está chegando aqui é uma luz verdadeira? Deus está fazendo algo para me enganar, se a luz demora 4 anos e pouco para chegar, mas já tem a luz chegando na hora que ele criou? Deus está me enganando de alguma forma? Então, assim, é um papo meio filosófico, é coisa de doido isso aqui. Mas ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. Eu não estou aqui para questionar como ele fez ou por que ele fez. Só acho que não faz muito sentido dar esse tipo de desculpa. Tanto é que a gente já viu, o Sol já estava lá, o planeta já estava lá, só veio para o lugar certo, então as estrelas já estavam lá também. Tanto é que ele olha para Jó em determinado momento e fala assim, ô maluco, onde você estava? Quando eu criei as estrelas, e aqui ele está falando do quê? Não está falando das estrelas, está falando dos anjos, dos seres celestiais. Existia vida
em outro lugar. Né? Então ele está dando uma lição de moral no Jó, mostrando, olha, você não sabe de nada. A gente é mesmo Jó, a gente tenta aqui saber alguma coisa, a gente não chega em lugar nenhum. Né? Quinto dia, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes que voem sobre a terra, e aqui aparecem dois grupos de animais, né? Quais são os dois grupos? Aqueles que voam e aqueles que vivem na água, ou seja, os seres alados, ou que têm asas, e aqueles que vivem na água. Detalhes para esses dois seres. Em muita Bíblia a gente encontra a palavra aves e peixes. Tradução errada também. Por que tradução errada? Quando eu falo ave, o que a gente entende por ave? Pássaro. Pássaro, aquilo. Mas o escritor não é a palavra ave. A palavra correta é dos que voam, que é diferente de ave. Ah, mas como assim? Quando você vai para Levítico 11, você tem uma série de animaizinhos que voam que não é para comer. E fala assim, do avestruz, do pelicano, não sei do que, ele fala do morcego. Aí vem o cara, tá vendo? Desde quando o morcego é ave. E não é. Mas é que o conceito bíblico, e para a tradução que fizeram, voava ave. Essa classificação taxonômica que nós temos hoje é de 1750, com Linneu. É uma coisa muito recente. O escritor bíblico não está preocupado se o morcego é ave ou não é ave, o que ele é. Peixe é a mesma coisa. A Bíblia fala que Jonas foi engolido por um grande peixe. Mas que peixe era esse que tinha esse tamanho todo? Tem peixe desse tamanho? Não, porque o escritor bíblico estava na água, era peixe. Mas pode ser um outro marinho, por exemplo, a gente tem mamíferos, por exemplo, a baleia é peixe? Não, a baleia não é classificada como peixe, é classificada como mamífero, mas ela está mas o escritor bíblico está na água, Peixe. não importa que bicho que é, pode ser um outro bicho qualquer, um grande peixe era um grande animal, na verdade algumas traduções trazem um grande animal marinho. Que animal marinho é? Não sei. Não dá para saber que é um lambari. Não é. Mas veja que as traduções trazem a gente para pensar algumas coisas que realmente não existem. Então, são criados aqui os animais, né? No quinto dia, aqueles que voam e aqueles que são da água. E aqueles que são da água tem os répteis marinhos também aqui, né? Não são só os peixes, tem répteis aqui no meio. Qual é a definição de réptil? Aquilo que se arrasta no fundo da água. Entrando aqui na parte do sexto dia vai ter lá falando agora da terra. Já tinha animal voando, tinha animal na água, agora vai ter o quê? Bichinho terrestre também. E criaram todo, eu estou acelerando um pouquinho por causa do nosso tempo, senão eu vou ficar aqui até meia-noite falando desse negócio. Vou demais. Olha que interessante aqui, verso 24. Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos. O que é um animal doméstico? O que é um animal selvagem? Mas não era Éden, né? Era tudo perfeito, porque tem animal selvagem no Éden agora? Que negócio é esse? No Éden não tinha. Mas na época de Moisés tinha. E já era bem separado. O gato eu gosto de ter perto de mim. O cãozinho tem perto de mim. O leão, não, deixa pra lá. Mas lá no Éden, a gente vivia todo mundo junto. Lá Deus fez tanto esse que você gosta de ter perto, como esse que você não quer ter perto. Tudo foi Deus que. E aí a gente entra no negócio. E os dinossauros? Tem muita gente. Outra coisa que muitos irmãos, pelo menos quando eu era criança, né? Essa coisa do diabo também. Porque não tinha como explicar, né? Eles não sabiam. Não, dinossauro é simplesmente uma espécie de animal que a gente não tem mais hoje. E
quem foi que fez? Deus. Eu não posso aceitar que nenhuma espécie de animal foi criada pelo inimigo. O inimigo não tem poder de criar. Essa é uma pretensão que só Deus tem. Então essa é uma coisa. Mas os dinossauros, aqueles dentes, coisas terríveis. Você vai botar a cabeça na boca do leão? Você vai brincar com o tubarão? Não é por isso que você não fala que o leão e o tubarão não foi Deus que fez. Sabe qual é o problema dos dinossauros? Hollywood. Hollywood, nos filmes que eles fizeram, colocaram todos os dinossauros como assim, aqueles caçadores. Tinha os que caçavam, tinha. Isso depois do quê? Depois do pecado. Assim como o leão passou a caçar depois do pecado. 90% dos dinossauros que nós temos classificado hoje, que é na faixa de 600 espécies, 90% deles eram pequenos. Você é pequeno, menor que eu. E 85% desses animais eram herbívoros. Somente de 15 a 10% se tornaram carnívoros. Mas por que eu vejo falar dos carnívoros mais? Porque você não quer assistir um filme de Hollywood vendo um dinossaurinho comendo grama que nem vaca. Você quer ver o quê? O bicho correndo atrás de todo mundo, destroçando todo mundo. É isso que você quer ver. É isso que vende. Então Hollywood mudou um pouquinho os fatos científicos para vender filme. Tudo bem, está vendendo filme. Mas a gente não pode achar que aquilo é a realidade. A grande maioria dos dinossauros eram pequenos. E aí existem categorias, 3 categorias, quando a gente fala desses animais que não existem mais. 2 do 5º dia e 1 do 6º dia. Porque no 6º dia a gente pode classificar como dinossauros. Por quê? Porque dinossauros eram os animais que viviam na Terra. 6º dia. Nós temos 2 outras categorias desses répteis alados, antigos e aquáticos, que eram os preciossauros, 5º dia da criação, vivia na água, e os pterossauros, que eram um grupo. Eram 3 grupos de animais: pterossauros, preciossauros, dinossauros, terrestre, alado, aquático. Por que nós não temos mais dinossauros hoje? Pelo mesmo motivo que nós não temos muitos outros animais hoje também. Não é só o dinossauro que se extinguiu. A Bíblia fala de dinossauro? Não diretamente, porque é uma palavra que surgiu em 1840 alguma coisa, com Richard Owen. Ele que foi a primeira pessoa a cunhar o termo dinossauro, que significa largar terrível. 1800 alguma coisa. Então é óbvio que não vai aparecer a palavra dinossauro na Bíblia. Mas quando nós vamos para Jó, capítulo 40, nós vemos lá descrições de alguns animais interessantes. Jó 40, versículo 15. Vou até abrir lá. A gente vai terminar com esse verso. Jó 40, 15. E veja, eu não bato martelo em muitas coisas aqui. Tem gente que é super assim, aqui está falando de um dinossauro, isso é certeza. Eu não tenho essa pretensão não. Tá? Capítulo 40, versículo 15. Provavelmente na sua Bíblia, como sempre, vai estar traduzido como outros 2 animais. Versículo 15. Contempla agora o que está escrito na tua Bíblia? Behemoth. Se tiver behemoth, é a palavra hebraica, aramaica no original. Mas algumas tentaram traduzir para hipopótamo. Por quê? Porque o hipopótamo existe hoje. O behemoth. O que é o behemoth? Alguém consegue descrever? Não, o copista bíblico tentou falar algo que existe hoje. Mas veja aqui, não bate a característica do hipopótamo com a descrição do animal. Olha só. Contemple agora o hipopótamo que eu criei contigo. Ok, quando criei contigo no mesmo dia que criei você. Até aqui faz sentido. Come erva como boi.
Ok. Sua força está nos seus lombos. Tá. Seu poder nos músculos do ventre. Tudo bem. Endurece a cauda como um cedro. O que é um cedro? Madeira. Uma árvore. Qual que é o tamanho da cauda do hipopótamo? Dá um palmo. Faz sentido isso aqui? Para mim é muito mais a descrição de um brachiosauro, de um diplodocus, do que qualquer outra coisa. Que é uma espécie de dinossauro que tem músculo, cauda forte. Não estou dizendo que estou dizendo que a descrição não me convence que é um hipopótamo isso aqui. Principalmente pela descrição da cauda, né? E aí, assim, o versículo 19 ainda, né? Ele é a obra-prima dos feitos. Mas deve ter animal muito mais bonito que o hipopótamo para falar que é a obra-prima, né? O brachiosauro tinha 22 metros de altura. Ele é espetacular. Então, esse eu até diria. Mas a gente acha assim, não, mas é que é muito grande. Gente, é que a gente está acostumado com os animais que a gente tem hoje, né? Se a gente pegar a baleia jubarte, baleia azul é maior que esse bicho aqui que a gente está lendo. Dá 30 metros o bicho. Está na água, a gente não vê aqui, né? Então veja, a Bíblia tem algumas possíveis descrições desses animais. Só que eu não vou chegar aqui e falar, com certeza que é um dinossauro. Não vou falar isso. Para mim mas eu não bato martelo, tá? Depois lá no verso 41, no capítulo 41 também ele vai falar de um outro 41 versículo 1, né? Podes com você apanhar o quê? Leviatã. Aqui diz crocodilo, na outra versão diz o quê? Leviatã. Leviatã, é uma outra palavrinha também. Crocodilo não dá para pegar no anzol, mas tá certo? É perigoso, né? Não é que dá medo também do crocodilo, né? Então aqui nós vamos perceber que depois tem algumas coisas até meio que literárias aqui, né? Então perceba que a gente não tem a resposta para tudo. A gente tem mais curiosidade, né? Por isso que a gente fala, quando a gente estuda Gênesis, principalmente Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 11, tem tanta coisa para a gente tirar dali. E o que está acontecendo hoje? Muita gente, a Igreja Católica já está assumindo essa parte, falando assim, Gênesis de 1 a 11 é algo poético, não pode ser tomado como literal. E quais são as histórias que estão ali? Criação e a história de Noé. Veja bem que Jesus falou na época dele, assim como foi nos dias de Noé. Jesus falou, foi literal o negócio, lá no tempo que nós estava assim, 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 vai acontecer de novo. Se Jesus falou que aquilo era literal, Jesus falou da criação, não leu no começo, quando Deus fez o homem, fez a mulher, falando do casamento, falou de algo literal. Como que agora eu vou assumir uma posição dizendo que isso aqui não é literal? E esse é o perigo, porque se de Gênesis, se eu tirar os primeiros capítulos da Bíblia, dizendo que não é literal, nada mais faz sentido. Para que Jesus? O que eu estou fazendo na igreja? Não serve mais para nada. Então, se eu aceitar essa proposta que não é literal, tem muita coisa que eu não conheço? Tem muita coisa que eu não conheço, certeza. Porque se perdeu com o tempo, né? Mas a gente pode vir num outro momento para falar aí, quem sabe, de dilúvio, que dilúvio é fantástico, né? E aí, para terminar, criou-se o ser humano com o verbo azar, que é moldar. Moldar a partir do quê? De algo que já existe. O que é que já existia? Aí que tem um negócio interessante também, porque muita gente fala barro, né? É o pó da terra. A Bíblia não fala barro. Fala pó. Mas quando estou Alguém mas é que pó é mais difícil. Vamos misturar um pouquinho de água aqui para a linha, né? É verdade. Gente,
quando a gente está falando aqui de pó da terra, é que a gente tem aquela imagem da historinha das crianças, Deus né? pôs água. Deus vindo aqui e faz o boneco, né? É a visão romântica que a gente tem. Então, a ideia aqui é que Deus está trabalhando os elementos. A partir dos elementos que tem na terra, a gente tem aonde? No nosso corpo. Se você fizer uma análise química do seu corpo, você vai ver que todos os seus elementos a gente encontra onde? Na terra também. Então a gente foi feito a partir da terra, assim como a partir do pó da terra, os mesmos elementos da terra. Ah, mas fica bonito falar que foi feito um bonequinho. Tudo bem, pode ter feito um bonequinho. Eu nem ligo para isso. Mas é que a Bíblia não fala desse jeito, é que a gente quer interpretar porque a gente acha mais bonitinho, né? Deus ajoelhando ali, soprando, de verdade, mas foi feito a partir dos elementos químicos. Né? Dá para fazer boneco de homem a partir dos elementos de Marte? Deus ele conseguiria, eu não. Né? Então a ideia aqui é justamente essa parte ali. E no sábado, sétimo dia só teve uma coisa, aliás, no sétimo dia só foi uma coisa criada. O quê? O sétimo dia. A única coisa criada no sétimo dia foi o sétimo dia. Porque ele pode dizer, terminei na sexta, agora depois começa de novo. Não. Vamos ter um dia a mais aqui, para quê? Porque Deus estava cansado? Ou o sétimo dia é para descansar, né? O ser humano estava, o infeliz do ser humano tinha acabado de ser criado. Ele já acordou, ai que canseira. Parece de brincadeira, né? Mas não, a ideia era, não. O momento do sétimo dia era para a gente ter relacionamento da Criador com a criatura. É justamente isso. Não, agora já viu que foi criado tudo, vamos passar um tempo junto. E aí foi criado o tempo junto. Esse sétimo dia para quê? Para passar esse tempo junto. Tá? Quando a gente olha para o Sol, para a Lua, para as estações, a gente consegue ver delimitado, né, no Sol e na Lua, os meses e o ano. Né? Da onde que surgiu essa ideia de 7 dias? De ciclo de 7 dias. Porque um mês, o que é um mês? O que é um mês? Eu ia falar astrologicamente falando, astronomicamente O falando. ciclo lunar. Um mês. A lua. Que ela Tem a ver com a Lua. Né? Ela dá ali, as quatro fases da Lua. O que é o ano? A Terra faz o quê? transação. Dá uma volta ao redor do Sol. E 7 dias? Tem alguma coisa astronômica que marca 7 dias? Não, a gente tem dia, manhã, a gente tem a Bíblia falando, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, aqui, do 7 começa de novo. Tanto é que não tem astronomicamente nada marcado, que às vezes é lua cheia, às vezes é lua minguante, não tem como demarcar pela lua quando começa uma semana, quando termina uma semana. O único lugar, historicamente, se a gente for pesquisar lá para trás, da onde foi que surgiu essa questão de 7 dias na semana? Está aqui. Já tentaram fazer semana de 10 dias. Na França, em 1709, não deu certo. Mas a Bíblia é o único lugar que tem a fonte dos 7 dias, porque Deus falou que era para ser assim. Ó, 6 dias você trabalha. No 7 você descansa, tem contato comigo, coisa e tal. Né? Então, falamos assim bem rapidamente sobre Gênesis 1, e eu acho que eu até passei do horário. Mas é que tem muita coisa.